Capítulo 12 de Apocalipse fala sobre a mulher e o dragão. Então, versículo 1, que nós temos o capítulo 12, do versículo 1 ao 17, nós vamos tentar destrinchar este capítulo para que nós possamos compreender o melhor possível, tá bom? E muito importante que você deixe o seu like, muito importante que você fique até o fim, muito importante que você nos acompanhe. Então, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Então, o capítulo 12 vai dos versículos 1 a 17. Vamos começar pelo versículo 1, nós vamos estar tentando destrinchar este capítulo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Num primeiro momento, nós temos a passagem bem parecida e que nós achamos que ela seja um paralelo no capítulo 37 de Gênesis, que conta o sonho de José. Então, antes a gente tem que entender que este é um ponto muito difícil de interpretação e inclusive que leva a duas correntes principais de interpretação. Uma de que a mulher que João está vendo aqui, nesta visão, ela se refere a Israel, e a outra interpretação é que esta mulher representa a igreja. E existe uma terceira linha de interpretação que não tem sustentação bíblica, é de que esta mulher seria Maria. Então, essa terceira aí pode tirar fora, porque não tem sustentação bíblica, ok? Vamos então encontrar na Bíblia alguma resposta. Gênesis 37:9 diz assim: teve José um sonho, e ele referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. A princípio, então, este sonho, ele tem seu cumprimento histórico na vida de José e na sua família, quando então, depois de 22 anos que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele reencontra esses seus irmãos e seu pai, e naquele momento ali ele é o governador do Egito, então ele os recebe e eles se inclinam perante ele, né, em respeito à posição de autoridade que ele tinha. Cumpriu-se então o sonho que ele teve, que ele viu, né, o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim, ok? Então é uma passagem muito parecida com a visão que João aqui viu da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os sonhos de José, então, o colocaram na linhagem dos escolhidos por Deus para receber a bênção e a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de muitas nações e, consequentemente, a promessa da vinda de Jesus como a grande bênção a todas as nações. Então, nós vemos que este sonho, ele simbolizava também um cumprimento da promessa que Deus fez ao próprio Abraão, do qual José é descendente, né? E Jacó, e que dele, né, ele seria pai de muitas nações. O que isso significa? Que ele teria muitos filhos judeus, descendentes dele? Não. Que todos aqueles depois que em Cristo Jesus, pela fé, crescem em Jesus, então fariam parte desta nação santa de Deus. Então nós vemos um paralelo aí, que nós vamos guardar a isso aí. Vamos continuar o texto de Apocalipse, versículo 2 agora. Que essa mulher, então, que achando-se grávida,
grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nesse ponto é que surge então talvez a simplória interpretação sobre a mulher sendo Maria, né? Ou também a interpretação de que esta mulher seria a igreja. E essa corrente de que esta mulher vista por João sofrendo dores de parto é a igreja é muito forte, porque esse período aqui está falando exatamente de um período mais crítico da grande tribulação, onde o povo de Deus, e aí nós vamos entender que povo é este, vai estar sendo muito perseguido pelo dragão, que é o anticristo, que é Satanás, né? Então é um momento muito difícil da gente interpretar. Aqueles que acham que a igreja vai estar então na grande tribulação é que entendem que esta mulher que está sendo perseguida pelo dragão é a igreja. Mas vamos a algumas passagens paralelas. Vamos ver alguma coisa aqui. No versículo 17, vamos pular lá para o último versículo, eu só estou adiantando para encaixar dentro dessa compreensão. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já dá para a gente ter uma compreensão aqui que existe então dois tipos de pessoas do qual o dragão está perseguindo, né? O dragão persegue a mulher, que eu já vou dizer quem ela é, no meu entender, e também persegue, como diz aqui, o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí então, sim, referindo-se àqueles que conhecem ao Senhor Jesus e que vão estar sendo perseguidos neste tempo, não necessariamente a igreja do Senhor, porque cremos que ela terá sido já arrebatada, mas sabemos que vai existir sim na grande tribulação uma igreja que vai ser salva neste período. Mas vamos lá, vamos ver as mensagens paralelas para que nós entendamos quem pode ser esta mulher que será fortemente perseguida. Miqueias 4:10 diz assim: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Uma palavra profética para Israel, ó filha de Sião, está se referindo a Israel, ao povo de Deus, exatamente num período do final. Esta é uma palavra, uma profecia profética com relação a Israel, que seria perseguida pelos inimigos, do qual o Senhor os guardará. Vamos ver ainda em Miqueias, agora no capítulo 5, versículo 1, que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, para mostrar quem gerou Jesus, foi este povo, né, descendente de Abraão. Aqui já Jesus sendo gerado em Belém, da tribo, nascido em Belém, falando que ele sim é o escolhido, aquele que nasceu para reinar, e fala cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então está falando sobre Jesus. Hebreus 7,4 diz: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Ele nasceu em Belém, mas ele era seus pais da tribo de Judá, conforme também as profecias já haviam mencionado. Romanos 9, 27 e 28 diz assim:
Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Paulo ele está lembrando de uma profecia de Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo está falando sobre a salvação de Israel nesse capítulo, né? Capítulo 9, super importante de Romanos. Nós temos até estudo aqui no canal. 9, 10, fala sobre a eleição de Israel, né? Que Deus não os rejeitou. E o versículo 28 diz assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Olha a palavra de Paulo aos Romanos, ok? E falando exatamente sobre esta salvação que Deus tem para o povo Israel. E ele menciona Isaías capítulo 10, versículo 22 e 23, nessa palavra que ele fala aqui. Podemos então claramente chegar à conclusão de que a mulher aqui, que o dragão persegue, não é a igreja e também não é Maria. Deus escolheu e levou Israel para que desta nação nascesse o Messias, o Redentor universal. Os profetas descreveram a nação como quem sofria dores de parto. O dragão, neste ponto, persegue Israel, tal como o faraó fez na antiguidade e tal como os profetas proclamaram que Satanás ainda fará por intermédio do anticristo. Então, o que? Nós podemos, então, claramente chegar à conclusão de que a mulher não é a igreja e a mulher, muito menos ainda, é Maria. Deus escolheu e elevou Israel para que desta nação nascesse o Messias, o Redentor universal. Os profetas descreveram a nação como quem sofria dores de parto. E o dragão aqui neste ponto, ele persegue Israel tal como o faraó fez na antiguidade e tal como os profetas proclamaram que Satanás ainda fará por intermédio do anticristo, como nós vemos lá em Daniel, no capítulo 9, 11 e 12, que o anjo falou para ele as coisas que iriam acontecer no futuro. Embora a igreja então seja retratada como uma noiva, né? E portanto a gente tem aquela compreensão de que é uma mulher, podemos dizer então, a igreja não gerou Cristo. Essa mulher grávida não pode ser a igreja, porque Cristo gerou a igreja. A igreja não existia antes do ministério de Cristo, certo? Ele foi gerado no povo, na nação que Deus escolheu, veio pela vida da Maria, mas não foi a igreja não gerou em nenhum momento. Ela chora com dores de parto, né? Como tendo um filho para dar à luz. Então, esta é uma visão que João teve no tempo que Jesus nasceu. Entende? Então, um capítulo difícil porque ele tem sequências ilógicas, mas fala de várias coisas no mesmo capítulo. Vamos continuar devagarzinho para a gente tentar entender. Então, não tem como o versículo 2, que fala que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, seja a igreja, certo? João apresentou uma série de visões. Ele apresentou então o nascimento do Messias, as tentativas contínuas de Satanás para destruí-lo, como nós veremos então agora nos versículos seguintes. Vamos então agora para o versículo 3 a 5, nessa sequência que nós estamos lendo do capítulo 12. Seria importante você estar com uma Bíblia na mão para você estar conferindo tudo que nós estamos falando. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então vamos lá, um grande dragão vermelho. Este é identificado como Satanás, claro, você sabe disso, o diabo, né?
A imagem do dragão retrata Satanás no seu monstruoso poder e grande inimizade contra Deus. E o dragão aqui, que foi traduzido como dragão, ele vem da palavra grega drakon, tá? Que é sinônimo então da palavra no hebraico que é traduzida por serpente. Então, serpente e dragão está se referindo a Satanás, a mesma coisa. Quando diz que ele tem várias cabeças, chifres e diademas, refere-se que é ao seu poder, ao seu esplendor e riqueza, tá? Chifres é poder, diademas é riqueza, tá bom? É uma visão simbólica desta figura. Ele se levanta contra o Messias e a sua intenção é devorar o filho. Então veja como o João está vendo este momento do nascimento de Jesus. Não pode ser a igreja, tá bom? Vamos ver o versículo 4 e 5 que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Olha que interessante, em 2 versículos, João, ele viu o dragão que cai do céu e leva uma terça parte. Quando fala das estrelas do céu, está se referindo então aos anjos, quando ele se rebela e ele leva uma terça parte, e fala, os lançou para a terra, e aí fala, ele se deteve em frente à mulher, que é o povo de Deus, a nação de Deus, que estava para dar à luz, ou seja, que haveria de o filho nascer. E aí nasceu o varão, Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aí nessa última frase fala assim, o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui ele já viu, esta linha aqui já fala então da ressurreição de Jesus e da sua ascensão ao trono de Deus. Olha que coisa mais difícil, né, gente? Não é fácil não entender tudo isso aqui, viu? Então vamos destrinchar aqui. O dragão vermelho aqui é descrito como visto no céu. Ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, um simbolismo para referir-se aos anjos que estavam no céu e que seguiram Satanás em sua rebelião. Uma guerra foi travada no céu, como descrito nesse mesmo capítulo, aí já no versículo 7 e 8, que diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Aí agora, a partir do 7 e 8, ele descreve a peleja. Aquilo que ele mencionou, agora ele relata a peleja. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles. O dragão se deteve em frente da mulher, voltando lá, né? Que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então o dragão aguarda o acontecimento, ou seja, o nascimento do filho. E este versículo fala das tentativas, então, literais de destruir a Jesus e na sua natureza física, porque ele espera que este filho nasça, ok? Porque enquanto Jesus está no céu, o dragão não tem acesso, não tem como destruí-lo. A partir do momento que Jesus vem em carne, em vida, como homem, então o dragão diz, ele aguarda este nascimento, ele faz tudo que ele pode para tentar impedir, e ele faz tudo o que ele pode para tentar destruir o filho como homem, porque se ele consegue destruir, ele conseguiria seu intento. Então vamos lá, vamos lembrar que ele tentou atingir Jesus quando era bebê, quando Herodes mandou então matar todos os bebês até 2 anos de idade, com o intuito de que Jesus também fosse morto. Porém, claro, o Senhor o guardou, tem toda a história. Então, isso na época do seu nascimento. O diabo tentou, então, destruir Jesus quando ele tentou Jesus no deserto.
e ele teve a sua tentativa de torná-lo ilegítimo, fraco, inútil, inoperante. E finalmente, quando Jesus morreu na cruz, o diabo achou que então teria matado o Filho de Deus, vencido Jesus, mas qual foi a surpresa? Que ele então ressuscitou. Então veja que o dragão só ficou esperando o nascimento do menino, olhando para a mulher grávida que estava para dar à luz. Aquele menino ia nascer, né? Tá entendendo? Vamos ver o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então nós temos aqui, quando fala que o filho vai reger as nações com vara de ferro, aqui João já está tendo uma revelação sobre o governo milenial de Cristo após a segunda vinda, pois diz que ele regerá todas as nações. Então, com vara de ferro, né? A vara de ferro aponta para um cajado de pastor, e no original grego fala pastoreará todas as nações. Então, essa vara de ferro seria uma rigidez, mas não é um ferro de destruição, mas um governo de firmeza e um governo de amor, que ele vai reger durante 1000 anos todas as nações que então permaneceram, não ficaram do lado do anticristo, mas não se dobraram ao anticristo, vão reinar com o Senhor durante 1000 anos, quando Satanás for preso. E aí no versículo 5, ainda diz: o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Então, obviamente que João viu aqui a ascensão de Cristo, né? Voltando ainda ao versículo, que depois da sua ressurreição, João também viu este momento que ele foi levado para o céu. Vamos ao versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E eu vou adiantar aqui os versículos 13 a 17, que já está no final, mas é como que se fosse uma continuação, porque no meio tem outras coisas, e o versículo 6 e o 13 e o 17 tá meio que ligado um no outro. E ele fala assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, que é quando ele caiu do céu, aí vamos entender, houve uma primeira queda, quando o diabo arrastou a cauda, né, e levou um terço, certo? Que nós vimos lá no começo. Aqui, muito provavelmente, vai chegar um momento em que Deus vai banir o diabo da presença dele, de estar, porque lembra que na história de Jó, Satanás rodeava a terra e Satanás se apresentou na presença de Deus, e a Bíblia fala que ele é acusador, e ele então ainda está nesse papel de acusador. Ele ainda tem este acesso não ao céu, mas às ordens de Deus, né? E só que aqui ele vai chegar um momento que será então depois do juízo na grande tribulação, que ele vai ser banido. Ele não vai mais ter acesso para acusar, para tentar nada contra os santos eleitos de Deus. Então vamos entender. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aí já é no período da grande tribulação, tá? Ele vai perseguir então esta mulher, que é a nação. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Por que que eu falo que é
esse período da grande tribulação, por causa deste tempo que está sendo relatado aqui, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse durante um tempo, tempos e metade de um tempo, é exatamente 3 anos e meio. É um período específico da grande tribulação, da última metade da grande tribulação, onde vai se intensificar a perseguição contra o povo, a nação de Deus. Então diz aqui: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui a água como um rio se refere a povos ou nações que vão seguir a besta, vão se unir a ele e vão perseguir então a Israel nesse tempo, tá bom? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Deus vai fazer com que a própria terra, o lugar onde eles vão fugir, os esconda, né? E então destrua esses povos, essas nações, essas muitas nações que se uniram à besta e que vão perseguir. Olha, presta atenção no que tudo que você está vendo hoje, os juntamentos de um povo com outro povo, de uma nação com outra nação, os que estão apoiando, os que estão rejeitando, vai vendo que isso está caminhando cabalmente para que isso aconteça, né? E diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Lembra que eu li lá no começo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, como o anticristo não pode agora, Israel está protegido por Deus, depois que já sofreu bastante, tá? Aqui já passou por muito sofrimento, muito juízo, muitas coisas. Mas aqui agora é o final e está protegida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai correr atrás daqueles que conhecem o testemunho de Cristo. Aí você fala assim: mas não é a igreja do Senhor? Não é toda a igreja do Senhor, mas é um povo que vai estar aqui que conhece a palavra, que também não vai aceitar se unir à marca, enfim, vão ser perseguidos por amor a Jesus, né? Então, aqui, como nós já vimos, a mulher simboliza os fiéis de Israel na última parte da grande tribulação. Várias vezes, então vamos falar desta mulher, né, que nós sabemos que é a nação de Israel. Israel foi sustentada e protegida por Deus no deserto. Lembra? Nos 40 anos de peregrinação, de saída do Egito. Também a fuga da própria família de Jesus, agora voltando para o Egito para se esconder da fúria de Herodes, né? Aqui, porém, está se referindo a um tempo específico, como diz, durará 1260 dias, ou quando você lê 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, está falando tudo a mesma coisa, que é 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Satanás procura destruir a mulher, aqueles em Israel que rejeitaram seguir a besta e aceitaram o Messias verdadeiro. Serão vigiados e perseguidos pelo anticristo. E Jesus já predisse isso lá em Mateus 24, nos versículos 15 a 21, que ele dá as instruções sobre o período da grande tribulação. Satanás, confinado à terra, sabe que lhe resta pouco tempo para perseguir a mulher e ao restante da sua semente. Como ela será protegida por Deus, ele fará peregrinação aos restantes da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, provavelmente, uma igreja convertida durante este período. Os versículos 7, 8 e 9 fala sobre a peleja do dragão e os anjos que o seguiram contra Miguel e seus anjos. Então vamos lá.
foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, versículo 9, tá? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vemos então a exaltação de Cristo no ato de Deus atirar Satanás à terra e a retaliação de Satanás contra o povo de Deus. Então, acabou. Satanás agora não vai ter mais acesso a Deus e Cristo será exaltado, né? Apesar de os crentes enfrentarem o mal e a perseguição na terra, Cristo já conquistou Satanás e assim os crentes estão prontos a vencê-lo através do sangue do Cordeiro. Vamos ver então a batalha no céu, né? Tem muita coisa, gente, não dá para fazer mais curto. A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também nos céus. Satanás é derrotado e precipitado na terra. Lucas 10, 18, Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? O céu se regozija. Nos versículos 10, então diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Lembra que eu falei? Agora ele não tem mais esse acesso para estar diante de Deus acusando os crentes. É nesse momento em que João vê ele sendo precipitado do céu, foi lançado, não mais tem acesso, acabou, chega. Agora é derrota total. Eles, pois, o venceram. Então, os crentes fiéis vencem Satanás ao serem libertos do seu poder pelo sangue do Cordeiro, testemunhando resolutamente de Cristo. Versículo 11 diz: e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha, veja que para sustentar então esta fé, talvez terão que enfrentar a morte, e nós sabemos que isso infelizmente irá acontecer. Aqui já não lhe é permitido acesso ao céu, como eu disse, né? Satanás já não é uma força espiritual nos lugares celestiais. Ao mesmo tempo, isso causa ais em relação aos que vivem na terra. No versículo 12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a tua voz cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá bem no finalzinho. Versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Observe a confirmação a respeito da mulher que deu à luz um filho varão. Mais uma vez, eu vou reforçar, a igreja não poderia dar à luz a Jesus. A igreja foi formada em Jesus, através de Jesus, a partir de Jesus. Mas Israel gerou a Jesus. Versículo 14: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto. O que significa dadas à mulher as duas asas da grande águia? Significa direção de Deus ao seu lugar aí, onde é sustentada durante, então, como diz o texto, um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Qualquer coisa que você não compreendeu, escreve aí para mim. Vou tentar te responder. Deus te abençoe. Curta. Dá um joinha pra gente. Amém?